Eu gostaria de agradecer a todas vocês por estarem compartilhando esse momento aqui comigo, a todos que estão nos assistindo, agradecer a escolha dos nossos artigos, agradecer aos elogios também que vocês fizeram ao meu artigo especificamente. Então eu escolhi esse tema exatamente porque não existe muito material sobre o assunto. E quando a gente vê que não há tanto material sobre o assunto, é mais um motivo para que a gente venha a escrever sobre ele. E é algo preocupante, exatamente porque está falando sobre algo que pode vir a colocar em risco a própria espécie humana, a espécie animal. Afinal de contas, a gente já viu e vê os malefícios da mineração aqui na Terra. E aí agora, além desses malefícios terrestres, a mineração já vai partir para o espaço sideral, que é a mesma coisa que espaço extra-atmosférico. Então, fazendo um apanhado geral, antes de falar pormenorizadamente a respeito do presente artigo, que é os desafios da mineração espacial, o que a gente vai tratar? O que foi tratado nesse artigo? Nesse artigo eu falo, a princípio, a respeito de como iniciou a preocupação com o espaço sideral, espaço extra-atmosférico. Que, em regra, o que seria esse espaço extra-atmosférico? Normalmente, o espaço extra-atmosférico, quando é definido, ele é definido de uma forma negativa. Negativa no sentido de que é espaço extra-atmosférico aquilo que não é espaço aéreo. Geralmente dizem que o espaço aéreo é aquele espaço onde um avião pode passar a partir de outro momento, a partir daquele momento em que não há mais possibilidade de ultrapassar, a gente já passa para o espaço sideral. Então, o desenvolvimento da ciência, ele fez exatamente com que aquilo que antes parecia ser inexplorável passasse a ser. Tanto que por muitos anos, durante um longo tempo, o direito internacional ele foi praticamente bidimensional. E o que seria esse direito internacional bidimensional? Era aquele direito que era preocupado com o espaço terrestre e o espaço marítimo. A impossibilidade da utilização comercial do ar fez com que, por muito tempo, não existisse sequer regulamentação do espaço aéreo, algo que foi mudado apenas com a Convenção de Paris e, posteriormente, com a Convenção de Chicago, em 1944. Ou seja, essa Convenção de Chicago ela veio a regulamentar o espaço aéreo, quando finalmente, depois que o espaço aéreo passou a poder ser explorado comercialmente, mas é claro, por muito mais tempo demorou, né? Por muito tempo demorou com que a exploração chegasse ao espaço extra-atmosférico. E quando chegou exatamente, foi justamente quando a Rússia enviou Sputnik para o espaço, em 1957. Então surgiu aquele alarme: opa, a Rússia já chegou lá. Então estávamos vivendo um período em que as potências, especialmente Rússia e Estados Unidos, estavam praticamente naquela corrida espacial. Quem mandaria mais, quem tinha mais poder? Então atingir o espaço aéreo acabou se tornando algo que hoje em dia nós chamamos de ostentação. Ou seja, a ostentação era atingir o espaço aéreo, a Rússia já tinha chegado lá e tudo que os Estados Unidos não queria era que a Rússia viesse a vir colonizar o espaço aéreo. Então, a partir desse momento, começaram as preocupações a respeito do que seria o espaço sideral e o que ele seria considerado, res nullius ou res communis. Então, a partir desse momento, o que se verifica é o seguinte: a discussão a respeito do que é coisa comum e coisa de ninguém tem muito mais raciocínio político do que raciocínio jurídico lógico. Ou seja, a determinação a respeito do que é coisa comum vai depender mais de questões políticas do que questões exatamente técnicas. E a diferença principal entre a coisa comum e a coisa de ninguém é que a coisa comum de todos não pode ser apropriada por pessoa, por estado algum.
Enquanto a coisa é de ninguém, ela pode vir a ser apossada por aquele que primeiro finca a bandeira naquele local. E era o temor dos Estados Unidos e de outras potências, apesar de não tão interessadas, afinal de contas estavam mais distantes de conseguir atingir o espaço aéreo. Então, a partir desse momento, no âmbito da ONU começaram as resoluções a fim de regulamentar o espaço extraatmosférico, e a primeira foi em 1963, que procurou acabar com a aplicação subsidiária do direito aeronáutico ao direito espacial e vislumbrou a necessidade da criação de regras próprias para esse sistema. Então veio finalmente o Tratado do Espaço em 1967. Não por acaso, o Tratado do Espaço ele foi assinado praticamente de imediato por 103 países, o que é muita coisa. E esse Tratado do Espaço de 67 trouxe alguns princípios basilares, como o do bem comum, no sentido de que todos os países deveriam ter um proveito equitativo da riqueza provinda do espaço sideral. Além do bem comum, o princípio da não soberania, que não caberia a nenhum Estado declarar soberania sobre Lua, corpos celestes. Imagina, pessoal, se a gente começa a falar, eu sou o dono da Lua, eu sou o dono daquela estrela. Enfim, exatamente o Tratado do Espaço teve como objetivo retirar essa possibilidade de que qualquer um viesse a se tornar dono de algo provindo do espaço sideral. Então, com tudo isso, por muitos anos o espaço sideral não foi motivo de tanto interesse, afinal de contas, o interesse maior era o quê? Era o interesse científico. Só que, diferentemente do consumo, é um interesse científico. O interesse científico, ele não leva ao esgotamento. Então, por exemplo, se algum país vai para o espaço, traz uma rocha, traz algum corpo celeste e traz para estudo, esse corpo celeste ele não vai ser imediatamente consumido. Por anos ele vai estar sendo utilizado a fim de aprendizado. Enquanto que o consumo, ele requer o que? Reabastecimento constante, né, de estoque. Algo que não é possível quando a gente começa a falar sobre os corpos celestes, porque o Tratado do Espaço proíbe isso. O Tratado do Espaço está em vigor. A partir do momento em que começaram a vislumbrar que os Estados Unidos, como também após Sputnik ter chegado ao espaço em 1957, depois Neil Armstrong chegou à Lua em 1969, então começaram a vislumbrar que sim, haveria a possibilidade da exploração daquele espaço extraatmosférico. E então veio o Acordo da Lua. E o Acordo da Lua, ele teve como objetivo reconhecer que sim, haveria possibilidade da utilização do espaço sideral para fins comerciais, entretanto, de uma forma regulamentada, não tirando a possibilidade da distribuição equânime daquele rendimento entre os países. Ou seja, isso acabaria levando ao benefício em geral. Afinal de contas, todos os países, independentemente do seu desenvolvimento técnico, científico, econômico, teriam proveito naquele corpo celeste que foi trazido para a Terra. Então a gente vislumbra o seguinte: a mineração aqui na Terra tem trazido diversos malefícios. Praticamente estamos esgotando os nossos recursos naturais. Muito ouvimos a respeito do que? Agora, não falando sobre mineração, mas isso é utilizado como argumento das mineradoras, que a água está acabando na Terra, né? Volta e meia não ouvimos falar, você que está me ouvindo aí, quem é que nunca ouviu aquela história, né? Olha, não puxa descarga todas as vezes, né? Não puxa descarga, porque senão você vai acabar com a água do planeta. Economize água. Se for lavar louça, desligue a torneira. E com tudo isso, a gente vê que a água é um recurso findo. E aí, gente, olha o problema.
as mineradoras estão utilizando justamente as fragilidades da Terra para convencer de que a mineração espacial é um excelente empreendimento. Entretanto, na realidade, é apenas um empreendimento trilionário que vai trazer uma fortuna. Há uma grande dificuldade, uma fortuna, diga-se de passagem, que não vai ser distribuída de forma equânime, vai apenas concentrar riqueza nas mãos das empresas, porque como é que vão tributar algo que não pode ser apropriado? Então, um dos aspectos mais também relevantes da mineração espacial é essa questão. A riqueza vai se concentrar justamente nas mãos das empresas que estão interessadas na mineração espacial, porque não há como tributar aquilo que não é nosso. A gente não pode, como diz o Tratado do Espaço e o Acordo da Lua que estão em vigor, não há declaração de soberania sobre aqueles corpos celestes. E justamente as empresas como a Planetary Resources e outras empresas interessadas na mineração espacial falam: opa, a água está acabando na Terra? Mas vocês sabiam que os anéis de Saturno são feitos de água? Vocês sabiam que há nos asteroides a possibilidade de se extrair água? Então, quem ouve essas promessas de que, opa, tudo bem a água na Terra acabar, os anéis de Saturno podem resolver os nossos problemas. Quem ouve isso, principalmente se uma pessoa for leiga e não ter essa mentalidade pensando na futura geração, e o direito ambiental justamente ele não pensa na nossa geração, mas também nas gerações vindouras, como vai ficar a questão da água? Para muitos o problema estará resolvido, afinal de contas está lá a solução dos problemas nos anéis de Saturno. Pessoal, os Estados Unidos, há um precedente muito sério dos Estados Unidos que em 2015 criou o quê? O chamado Ato de Competitividade Espacial, de Lançamento Espacial, de 2015. E justamente esse ato de competitividade espacial dos Estados Unidos permite que os Estados Unidos venham a se apropriar de corpos celestes, algo que pelo Tratado do Espaço é impossível. E isso é um absurdo, afinal de contas estamos violando um tratado internacional em vigor. E não dá para falar que o direito internacional é apenas a união de normas chamadas soft law, normas leves que podem ser descumpridas. O fato do Tratado do Espaço ter sido assinado por 103 países e ser obedecido há tantos anos, ele já incorporou o padrão não só de tratado internacional, como também de costume. E como norma costumeira, ele acaba envolvendo países que não assinaram esse Tratado do Espaço. E os Estados Unidos, ainda que signatário, deseja legislar nacionalmente sobre algo que está no âmbito internacional. E por outro lado, já agora no desenvolvimento da história, eu trouxe também no meu artigo o fato de que Luxemburgo também é um país, um pequeno ducado que está também interessado em legislar sobre o tema e está legislando, cria fundos para investir na mineração espacial. E aí vocês podem me perguntar, e o que fazer? Gente, nós vivemos em um sistema onusiano que concentra praticamente o futuro do mundo inteiro nas mãos de 5 países, que são os membros do Conselho de Segurança da ONU. E aí cabe aquela reflexão. Os Estados Unidos estão violando o Tratado do Espaço. Tudo bem, Luxemburgo não é parte do Conselho de Segurança da ONU, poderia vir a ser responsabilizada, tal como os Estados Unidos. Agora, no caso, quando há um descumprimento de uma obrigação internacional, especialmente oriunda de uma corte internacional, a quem recorrer? Ao Conselho de Segurança da ONU. E o Conselho de Segurança da ONU, quem está lá? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos, será que iriam frear essa questão da mineração espacial?
Porque a gente tem que pensar em equilibrar o desenvolvimento da ciência com o desenvolvimento, com a possibilidade de vida das futuras gerações. Pode parecer, a gente se preocupa muito e com razão com a depredação da Amazônia, dos rios, dos lagos, dos mares, porque é algo que está diante dos nossos olhos. O espaço sideral não, ele não está diante dos nossos olhos. Então cabe a nós, profissionais do direito internacional, do direito espacial, alertar sobre isso. E me preocupa muito o fato de quando eu busquei na internet outros artigos sobre o tema para trazer mais embasamento teórico, o que eu mais achei foram artigos de jornais, reportagens de jornais, revistas encantadas com essa possibilidade. Que maravilha! Nossa ciência está se desenvolvendo a ponto de chegarmos ao espaço sideral. E qual é a preocupação? Por que eles querem tanto que haja a possibilidade de se apropriar desses recursos? Simples, exatamente por ser um negócio trilionário, há necessidade de um elevado investimento, mão de obra extremamente especializada, combustíveis caros, matéria-prima nobre para se chegar até o espaço. Então, quem é que quer investir e não ter retorno? Não é? A maior prova disso é a gente ver tanta doença negligenciada por aí porque não traz retorno. Em compensação, outras doenças têm muito mais investimento porque a ótica capitalista é justamente baseada no lucro. E essa base no lucro faz com que há essa preocupação irresponsável dos países a ponto de legislar nacionalmente sobre algo que é res communis, é coisa comum do povo. É do povo não, é coisa comum do mundo, dos países. Todos os países têm direito àquele espaço. Então se apropriar. A mineração aqui já foi uma desgraça, imagina lá na Lua. Gente, se não fosse a Lua, os nossos dias durariam 4 horas. Se não fosse a Lua, no verão, sabe qual? A gente está com. Eu acho que todo mundo hoje está com calor. Se alguém tiver com frio, pode escrever aí no chat. Estou com frio. Enfim. Mas, de qualquer forma, eu acredito que todo mundo está com calor. Eu estou com calor. Imagina só um calorzinho de 400 graus Celsius. A gente estaríamos mortos. Então, falar sobre a mineração espacial é falar sobre vida e morte. Há uma tendência que muito se fala sobre o greening, que é o esverdeamento das cortes internacionais, algo que tem acontecido aqui no sistema interamericano de direitos humanos. Só que o sistema interamericano de direitos humanos nada pode fazer em relação às superpotências, que são as que de fato estão correndo nessa nova corrida espacial. Se antigamente a corrida era para frear os interesses da União Soviética, que os Estados Unidos estavam com medo dela vir a se apoderar daquele espaço sideral, agora que os Estados Unidos ganhou força e ciência e sabedoria o suficiente para chegar lá, então é que se fica aquela indagação. Agora não é mais interesse dos Estados Unidos frear, muito pelo contrário, agora o interesse é acelerar. Então, pessoal, eu agradeço a audição de vocês, a atenção. Eu coloquei o meu um cronômetro aqui para falar 20 minutinhos, para não atrasar a Ellen. Quero agradecer a todos que estão ouvindo. E é isso, muito obrigada pela escolha. Estou aberta a eventuais perguntas. É sempre um prazer dialogar sobre direito internacional. Fiquem à vontade, caso alguém tenha alguma pergunta. Oi, Simone. Oi. Esse tema, como eu disse, eu fui uma das que li, e aí depois eu fui descobrir que era um artigo seu e nos conhecemos, né? Eu acho interessantíssimo o tema. Como você disse, é um tema que ainda está engatinhando, inclusive na própria não só o mercado, como a academia, está descobrindo a necessidade de se avaliar, da mesma forma como os recursos do mar, né? Recentemente foi publicado o plano setorial do mar, incluindo dentro do plano